No vídeo de hoje a gente vai estar contando para vocês os resultados dos testes que a gente fez até o momento com a televisão UR8750 da LG, televisão de entrada que promete entregar um bom custo-benefício. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção até o momento para ver se realmente ela entrega um bom custo-benefício. E eu já vou iniciar esse vídeo aqui falando sobre a qualidade de imagem e nesse sentido a televisão me surpreendeu positivamente. E quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que geralmente quando eu testo televisões de entrada da LG, geralmente eu sempre encontro alguma coisa ali que eu não curto tanto, ou é o nível de preto que não me agrada, ou é o ângulo de visão, ou então é a uniformidade das cores, por exemplo. No entanto, baseado nos testes que eu fiz até agora, a qualidade visual da televisão aqui atrás de mim vem se mostrando bem competente para a categoria. Então, em relação às cores, por exemplo, nesse sentido a televisão faz um trabalho legal pelo preço dela. Uma outra coisa que vale a pena elogiar é o ângulo de visão, pois o fato dessa televisão estar utilizando um painel do tipo IPS faz com que ela tenha um bom ângulo de visão. Então, mesmo assistindo de um ângulo mais lateral, ela consegue preservar bem a qualidade das cores. E sobre o fato dessa televisão estar utilizando um painel do tipo IPS, eu sei que essa é uma questão que pode preocupar algumas pessoas, afinal de contas, painéis do tipo IPS geralmente não são conhecidos assim por ter um bom nível de preto, e essa é uma questão que pode também impactar um pouco o contraste da imagem. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você for uma pessoa muito exigente em relação ao nível de preto, realmente seria mais interessante estar buscando ali uma televisão que possui um painel do tipo VA, pois nesse sentido essa televisão com painel VA entregaria um melhor nível de preto e um melhor contraste. No entanto, mesmo ela ficando atrás de um painel do tipo VA nessa questão de nível de preto e na questão do contraste, ainda assim eu diria que ela faz um trabalho bem competente se levarmos em consideração que é uma televisão de entrada com um painel IPS. E eu digo isso para vocês, pois aqui no canal eu já testei outras televisões de entrada da LG que também utilizavam painéis do tipo IPS, e a televisão UR8750 que está aqui atrás de mim consegue entregar um nível de preto melhor se comparado às últimas TVs IPS da LG que eu tenho testado. E ainda sobre a qualidade de imagem, vale lembrar que essa daqui é uma televisão de resolução 4K que entrega suporte para HDR10, no entanto não tem suporte para Dolby Vision. Então, de forma geral, em relação à qualidade de imagem, apesar dessa daqui ser uma televisão mais barata, ela consegue entregar pra gente uma qualidade bem competente para a categoria. No entanto, se você for muito exigente na questão de nível de preto, ou então se você quer uma televisão com muito brilho, nesse cenário específico, talvez essa televisão aqui não te agrade muito, pois ela não tem essas duas questões em específico. E antes de finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, é extremamente importante para aumentar aqui a relevância do nosso canal. Inclusive a TV que está aqui atrás, a gente comprou com o próprio dinheiro do canal justamente para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E também lembrando, se vocês estão procurando uma televisão nova para comprar, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e no comentário fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, que é um grupo onde diariamente a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, é importante mencionar aqui que a televisão que a gente está testando é a versão de 65 polegadas. E é importante mencionar isso para vocês, pois o tamanho da televisão pode impactar o tipo de painel que ela vai utilizar. Geralmente a LG faz o seguinte: se a televisão é um número ímpar, como por exemplo 65 polegadas, geralmente ela tem um painel do tipo IPS. No entanto, quando a televisão tem um número par, como por exemplo 50 polegadas, nesse caso, geralmente a televisão entrega pra gente um painel do tipo VA. Então levem isso em consideração. A televisão que a gente está testando aqui nesse vídeo tem um painel ímpar de 65 polegadas que entrega um painel IPS. No entanto, se você for comprar um painel com número par, como por exemplo 50 polegadas, nesse caso a televisão provavelmente teria um painel VA, então ela teria algumas características visuais diferentes do que a gente mencionou aqui. Então essa mesma televisão, só que de 50 polegadas, entregaria, por exemplo, um nível de preto e um contraste melhor
no entanto perderia no ângulo de visão. Falando agora em relação à qualidade sonora, aqui a televisão entrega pra gente uma potência de 20 watts, que é o normal nessa faixa de preço. E falando sobre a qualidade do áudio em si, eu gostei, é um som alto que entrega inclusive um pouco a mais de grave se comparado à maioria das outras televisões de entrada que eu testo aqui no canal geralmente. Então em relação à qualidade sonora, pra mim tá aprovado. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a televisão está utilizando o sistema WebOS, que em termos de aplicativos é bem completa, e um diferencial legal aqui dessa televisão, que também está presente nas televisões top de linha, é o seguinte: se eu balançar o controle assim, ó, vai aparecer uma espécie de mouse, e eu consigo controlar a televisão por esse sensor de movimento, que pode ser bem interessante, aí deixa a navegação no sistema uma atividade mais fluida, vamos colocar dessa forma. No entanto, se vocês quiserem, dá para controlar só pelas setinhas também. No entanto, apesar desses pontos positivos em relação ao sistema operacional, uma coisa que eu acho que poderia ser melhor é a fluidez do sistema, a velocidade com que ele responde a gente, pois durante os nossos testes, apesar dele não ter travado em nenhum momento, às vezes dava para sentir, a depender do aplicativo que a gente estava mexendo, ou a depender do comando que a gente fazia na televisão, que ela ficava mais lenta, sabe? Às vezes até demorava um pouco a mais de 5 segundos para responder algum comando que a gente fazia no controle. Não é algo que eu acho que vai impedir alguém de comprar a televisão, no entanto é sim alguma coisa aqui que eu acho que poderia ser melhor nessa televisão, que é a velocidade do sistema operacional. Falando agora em relação ao desempenho com jogos de videogames, em relação a isso eu não tive muito tempo para testar ainda a televisão, no entanto nesse sentido eu já posso adiantar que é uma televisão mais básica, ou seja, vai entregar para a gente uma taxa de atualização de 60 Hz e não vai entregar recursos como VRR, por exemplo. E ainda falando sobre essa questão de games, lá no site da LG eles até informam que a televisão tem suporte para HDMI 2.1. No entanto, como a televisão não tem uma taxa de atualização de 120 Hz, fica complicado aqui para a gente testar para ver se realmente é ou não é HDMI 2.1. E sobre as conectividades da televisão, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada. E a televisão possui suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI eARC e também suporte para Bluetooth. Mas e agora que a gente viu todas essas questões, qual seria o resumo final em relação a essa televisão, baseado nos testes que a gente fez até o momento? Levando em consideração os testes que a gente fez até agora, eu diria que sim, essa daqui pode ser uma televisão interessante para quem está procurando uma TV que seja mais custo-benefício. Afinal de contas, ela entrega uma qualidade legal na imagem, tem um sistema operacional que é bem completo em termos de aplicativos e, além disso, tem um som que é um pouco melhor se comparado à maioria das concorrentes. No entanto, como a gente viu aqui nesse vídeo, ela não é perfeita. O sistema operacional poderia ser mais rápido e o nível de preço da televisão, apesar de fazer um trabalho legal para um painel IPS, talvez ainda não seja o suficiente para pessoas que sejam muito exigentes em relação a essa questão do nível de preto. Mas também lembrando que, como eu já tinha comentado anteriormente, essa questão do painel, se é VA ou IPS, pode variar a depender do tamanho da televisão que você for comprar. Então o ideal agora seria vocês colocarem na balança todos esses pontos que eu falei aqui nesse vídeo, para ver se realmente faz sentido para vocês comprar essa televisão da LG. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, esperamos que vocês tenham gostado. Se alguém que está acompanhando esse vídeo tivesse a televisão, pode ficar à vontade aqui no campo de comentários para estar complementando o vídeo, diga como é que está sendo aí a sua experiência com a televisão, tá gostando, não tá gostando, para enriquecer aqui o conteúdo desse vídeo. Mas o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado, valeu a todo mundo, contamos demais aí com o apoio de vocês, valeu, falou e até a próxima!